Perante a subida substancial dos preços dos bens essenciais, a ADECO apela ao governo que mantenha as medidas de mitigação dos efeitos da Covid-19. Para a PCD da ADECO, Eva Caldeira Marques, essa seria uma forma do Estado garantir o acesso aos bens alimentares de primeira necessidade aos consumidores. Um tema muito importante para nós, consumidores, é o aumento substancial do preço dos bens essenciais. Nós sabemos que durante a pandemia muitos dos bens mantiveram o seu preço, às vezes até diminuíram, porque durante a pandemia não houve muita procura de alguns bens essenciais, tal como o combustível, as coisas estavam paradas, os barcos andavam menos, os carros andavam menos, os motores trabalhavam menos, portanto o combustível era menos procurado. Quando se procura menos um produto, o preço baixa, não é? É a lei da procura e da demanda. Se procurarmos muito, aumenta o preço e houver pouca oferta. Se há muita oferta e pouca procura, o preço diminui. E é o que aconteceu durante a pandemia. Estamos a sofrer neste momento este efeito resultante da pós-pandemia. Também relativamente aos bens essenciais, para além de automaticamente aumentarem com a subida do preço da energia, porque para se produzir tem que se pagar mais eletricidade, mais energia, e tem que se aumentar o preço do produto para cobrir as despesas. Quem vai pagar a fatura é o consumidor. Portanto, tudo aumenta. Para além disso, estamos a notar este mês que bens essenciais, tal como o pão, na praia, por exemplo, já aumentou cerca de 20%. Procurando saber, nós descobrimos que aumentou porque a farinha aumentou 20%, o milho aumentou quase 50%. Isto porquê? Porque muitas das medidas utilizadas pelo governo durante a fase mais crítica da pandemia já expiraram. Por exemplo, o preço do pão não é regulado. Cada produtor põe o preço que bem entender e a economia funciona. A procura e a oferta. Quem procurar mais, paga mais. Se oferecer mais, paga-se menos. Assim é também relativamente, por exemplo, o preço do pão. Nem sempre foi. Até 2012 o preço era regulado, mas porque também não funcionou muito, liberou-se o preço do pão. Está a aumentar. A 20%, tão exponencialmente, do milho a 50%, deixa-nos preocupados. Isso porque as medidas de mitigação dos efeitos da pandemia começam a expirar. O governo tinha publicado uma resolução que regulava o preço da farinha e do milho, expirou a 31 de janeiro. Esta resolução punha um preço e depois o governo responsabilizava-se por compensar as produtoras, as importadoras, pela diferença de preço que estavam a pagar e a receber do consumidor. Expirando a resolução, agora o consumidor já paga o preço total. Ou a produtora, a distribuidora, a importadora paga o preço total e repassa esse preço para o consumidor final. A farinha está mais cara, o pão está mais caro. Qual é o problema da ADECO na defesa dos seus consumidores? Nós entendemos que a economia do mercado funciona assim, mas relativamente aos bens essenciais existe uma responsabilidade por parte do Estado, que é garantir o acesso de um bem alimentar de primeira necessidade aos cabo-verdianos. Ou seja, se o aumento do preço é exponencial, o Estado deve lá estar para mitigar esse efeito nas camadas mais desfavorecidas, para quem retirar do seu bolso 20% ou 50% deste preço para pagar não têm, não conseguem e acabam por ficar sem um bem essencial. O governo não pode deixar que isso aconteça, portanto, apelamos aqui ao governo que
estenda esta medida de mitigação até pelo menos o primeiro semestre de 2022, quiçá durante todo o ano. Porque, não obstante a pandemia estar a declinar, os efeitos económicos não estão. Ainda muitas famílias estão a viver os efeitos da pandemia economicamente.